Trabalho duro, ele sempre recompensa. Mas você precisa entender o seguinte, que você planta hoje, e Deus é bom pra caramba, né? Você pode escolher o que você planta, mas você é obrigado a colher o que você plantou. Exato. E entre o colher e o plantar, tem uma demanda de tempo. E o pessoal não quer esperar esse tempo. Olha o Fael aí. Tá aí, o Fael, Felipe Franco. É, Não, o próprio Felipe, no começo, que ele começou os canais e tudo, ele tinha a academia dele, ele tinha os negócios dele, ele dava aula, ele não era não era um playboy, né? que o pessoal acha que ele é, entendeu? E agora ele é político e tal, obviamente o esporte deu toda essa projeção. Mas o Felipe Franco também teve um começo, né? É óbvio que hoje cada vez fica mais difícil você ser um expoente no nível do Felipe, sim, mas não é impossível. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender os sacrifícios que você vai passar. Você não vai chegar e sentar na janelinha. É. Não tem, não E tem. como lidar com essa geração que tá, eu acho que assim, é uma ansiedade. Eles projetam no esporte uma ansiedade. E que tipo de ansiedade é essa? É a ansiedade do jogo do tigrinho. De jogo do quê? Do tigrinho. Que é isso? Você não viu isso até hoje? Um Não. monte de influenciador. Aquelas casinhas de aposta, Ah, é? aquelas roletinhas, caça-níquel, de coisa, que a pessoa vai colocar R$ 10 e vai sair milionária. A pessoa. A frase que eu mais escutei Ah, durante o meu período de competição qual que é o mínimo que eu posso fazer para chegar aonde você está, para ter esse corpo, para ter esse shape. Não é o máximo, não. A pessoa quer o mínimo esforço para o máximo resultado. Então a gente recebe na proporção que a gente se doa. O esporte é isso. E aí, doar-se para o esporte, às vezes vai ser num contexto de treino. Ah, mas eu não tenho a melhor genética, eu não tenho a melhor condição. Então crie a melhor oportunidade. Seja um melhor divulgador, seja a pessoa que interte bem, seja a pessoa que... Nós temos inúmeras pessoas aí, cara, que assim... Pô, vamos lá, o Gorgonoide é um cara que eu tiro o chapéu pra ele assim, todo dia. Porque assim, ele competiu uma vez ou duas, não sei quantas vezes, mas é lá de Minas, ele mora 100 km. Mas o cara tá aí, ó. Cresceu no meio, tem sim. autoridade no meio. Você pega o Léo Stronda, não, sabe? Tem N nomes que não competiram, mas a maneira deles, o amor deles pelo esporte, escreveu a história deles dentro do esporte. Como eles se comunicam, né? Exato. São comunicadores. Exato. Então, vamos. Gente, Aline Tiqueira. Cada um representando o esporte do jeito que, que lhe convém. E atingindo um público de uma maneira. A Growth tem muito disso, né? Tem o Felisberto, por exemplo, que é um cara que treinava em casa, Sim. fazendo barras e tudo, assim. Fazendo os próprios maquinários, pesos. né? Exato. É aí que o sujeito faz a sorte dele, Areta. É. Você acha que o Ramon, lá no Acre, ele esperou que algum dia ele estaria onde ele está? Não. Acredito convicamente que não. Sim. E eu falo com você assim... Ninguém você imaginou, na acha verdade, que um brasileiro ia chegar tão longe, né, no esporte. Dessa maneira. E aí, uma das coisas que eu me preocupo, isso aí é uma coisa, uma fala minha já antiga, é que muitas vezes, vamos falar assim, a sorte da pessoa acontece, mas ela não está pronta para a sorte dela. Você diz a oportunidade passa e ela não consegue abraçar, é isso? Você já ouviu alguém falar assim, eu estou me preparando para o melhor? Você nunca ouviu essa frase. Você só escuta as pessoas falando assim, eu estou me preparando para o pior. Se o pior acontecer, para o melhor as pessoas não se preparam. Então, quando acontece, a pessoa é pega de surpresa e às vezes ela não tem um bom preparo psicológico. Porque ela sai de, sei lá, um salário mínimo para 10 mil, é quase 10 vezes o que ela ganhava. E isso aí vai.
E aí qual que é o estado psicológico dessa pessoa? Como ela lida com essa Como é que ela vai diferença? lidar? Porque você sai do anonimato para ser hateado da internet o dia inteiro. Verdade. Porque a mídia, ela cria os heróis E os vilões também. e ela também, ao mesmo tempo, ela desmonta na hora que ela quer. E cria vilões. Às vezes você é uma pessoa ótima, Exato. bem relacionada, mas ela precisa de ter o cara mal. Pra ter Exato. a novela, o circo montado. Né? Sim. E aí, ela está preparada para aquilo? Para ser hateado? É difícil Porque se a lidar. pessoa não estiver bem, ela não rende bem na alta performance. E aí eu te faço uma pergunta. Quantas empresas você conhece que tem um psicólogo dentro da empresa? Nenhuma. Pois é. Do nosso meio, nenhuma. Nenhuma. Eu também não conheço. Eu tenho uma proposta, por exemplo, hoje, tem um seriado chamado Billions, não sei se você já viu, Não. de um seriado muito bom da Netflix. O cara ele é dono de uma empresa acionista, aquelas empresas que trabalham no Wall Street ali, comprando várias ações, né? E fazendo o trabalho ali com o dinheiro dos investidores. E dentro dessa empresa tem uma psicóloga, uma sala. E às vezes o cara está numa fase ruim na carteira dele, e ele chega lá, deu errado, ele já entra na sala, ele começa a desabafar ali mesmo, e aí ela já dá uns tapas, né, motivacionais nele, já pega um contexto psicológico, ele sai dali renovado e começa. Daqui a pouco ele reage diferente. Cara, o sonho, eu acho que um sonho assim, é ver uma sala assim dentro de um CT para os atletas. Um psicólogo lá dentro e a possibilidade da pessoa chegou bem ou não chegou bem, ela pode entrar ali, desabafar, tipo, vomitar tudo que ela tiver para vomitar, deixar e começar o treino dela. Ou tá no meio do treino, alguma coisa aconteceu, ela pode entrar ali e sair renovada. Sabe por quê? Eu trabalho com atleta da seguinte forma. Com atleta não, todos os meus pacientes são assim. Todos eles têm meu telefone pessoal. Porque se eu te atendi na segunda-feira, de manhã, de tarde teve algum problema, bateram no seu carro, você perdeu um Pix, alguma coisa aconteceu, te transtornou. Você vai passar a semana mal até semana que vem para desabafar isso? Se você quer viver uma vida em alto rendimento, você não pode perder tanto tempo assim. Não. Porque você não vai estar no lugar de corpo e mente. O corpo está aí, a cabeça não. E um atleta, por exemplo, ele não pode se dar o luxo de perder refeição, ele não pode se dar o luxo de perder um treino. É aquela história da conexão mente-músculo, né? Mente-corpo. Se você estiver desconexo, você não rende. E essa conexão, quando ela está bem feita, se aumenta em até 30% a hipertrofia. Uau. Tá? Então, assim, o sujeito aconteceu, ele tem a disponibilidade de mandar uma mensagem, de falar alguma coisa, e a gente acalma aquela angústia ali até a próxima sessão, ou tô aí essa semana basicamente de férias, mas a atleta tem 2 semanas, né? Atende ela. Por quê? Porque a atleta não para. Não tem férias. Não tem férias. Principalmente fisiculturismo, né? Você tem que viver 24 horas do esporte. Exato. É um dos esportes mais ingratos que tem. Uhum. Não cabe espaço para erro. Então, eu abandono meu paciente? Não posso. Entendeu? E aí a gente fala de uma pessoa que às vezes está na finalização, carbo baixo, glicogênio baixo, e quando a gente fala de glicogênio, a gente não fala só de força física, o glicogênio também é energia do cérebro. Então a gente fala de um estado mental debilitado, Sim. a gente fala do uso de ergogênico, ou às vezes até de uma retirada, porque está num processo de finalização e quer reduzir a retenção de água, então está passando por toda aquela oscilação hormonal. E o que eu sempre falo, o hormônio ele não gera monstro, ele afrouxa as correntes. Ele não cria uma pessoa impulsiva, estressada, não. Muito pelo contrário. A sua forma de lidar, o seu balde da resiliência, né, onde vão caindo os problemas diários ali, deixa de ser um balde e se transforma num copo. Entendi. Você transborda mais fácil.